Bem-vindos ao canal Madame Tarot. Eu me chamo Michele e hoje nós vamos ter uma tiragem para saber qual que é o rumo das manifestações que estão ocorrendo no país. E para fazer essa tiragem eu pensei em usar o baralho da Maria Padilha e o baralho de Irmã Zélia do Tarot. Nós vamos fazer umas perguntas aqui. A gente quer saber um pouco sobre as manifestações, o que essas manifestações vão ocasionar. Nós sabemos aí que o Bolsonaro perdeu, né, o segundo turno nas eleições, Lula ganhou, e a partir daí a gente viu e está acompanhando na mídia os bloqueios que estão acontecendo nas estradas, tanto estaduais quanto federais. Então a gente quer saber para onde que essas manifestações vão caminhar. Então, bora lá, vamos saber com o baralho da Maria Padilha. Primeiro eu vou tirar 3 cartas referentes às manifestações. Manifestações que estão ocorrendo no país, que pode ser revelado. 3 cartas. 3 cartas sobre as manifestações que estão ocorrendo no país. Primeira carta, magia e feitiço. Olha a carta que sai. Cara, essa carta ela me fala muito da mente coletiva. Ela me fala muito mais no sentido da coletividade, elas estarem reunidas ali pensando em algo, tá? Me vem muito esse sentido, a mente coletiva. Se você quiser saber um pouco mais sobre os conceitos, sobre a mente coletiva, o inconsciente coletivo, você pode pesquisar mais sobre Jung, tá? Que ele fala muito bem sobre isso, ele que criou esse sistema, se eu não me engano, e ele fala muito bem sobre isso, o que está acontecendo está muito relacionado com o que a coletividade ali, o que aquele grupo, ele pensa, tá? Morte, doença e mediunidade. Tá, essa carta aqui também ela me traz ali uma dificuldade de aceitar a perda, aceitar o que aconteceu. Gente, tem muitas... A única certeza que nós temos da vida é que tudo aquilo que é vivo morre. Tá, nesse sentido que eu tô falando que a morte ela é algo inevitável. Todos nós que estamos vivos, um dia vamos vir a perecer. Isso aí é o normal. E aí, vendo esse modo simbólico da morte e vendo o que está acontecendo das manifestações, essa carta aqui ela me fala a dificuldade de aceitar o que ocorreu, a dificuldade de aceitar que se perdeu, a dificuldade de aceitar que acabou. É isso, acabou. Então, assim, gente, isso aí é muito trabalho psicológico em cima, muita terapia talvez para aprender a aceitar que algo teve seu fim. Vamos lá, moedas e riquezas. Parte das manifestações também, elas podem estar muito relacionadas aí com medo, né? Medo de tudo aquilo que a pessoa perder aquilo que tem, no sentido assim material, sabe? Talvez o medo de perder, o medo de ser tomado as coisas. Então existe aí todo um inconsciente, né, coletivo nessa situação falando sobre isso. Falando sobre o apego à matéria e falando do medo da perda, do que tem aqui hoje, tá? Então, as cartas trouxeram isso. Nós vamos ver aqui, deixar elas aqui em cima, que elas estão regendo esse jogo aqui das manifestações. Vamos tirar com os arcanos do tarô. As manifestações que estão ocorrendo no país após as eleições, elas têm uma. Qual é o futuro delas nos próximos 30 dias? Vou pôr um prazo aqui de 30 dias. Quais são os futuros? Qual é o futuro dessas manifestações? Qual é o futuro das manifestações que estão ocorrendo no país após as eleições nos próximos 30 dias? O que isso vai resultar para o país, né? Então nós vamos jogar o método peladão. Sacerdote no presente positivo é que a manifestação ela vem com esse como é que fala, com essa vontade, né, de querer reorganizar, de querer colocar em ordem, de querer, né, trabalhar em cima do problema, de não aceitar também, né, o que ocorreu de um modo legal, né, porque as eleições, o que ocorreu, né, ele foi feito de um modo legal, ele não foi feito ilegalmente, ele foi feito de um modo muito legal e democrático, tá, respeitando toda a Constituição brasileira, isso aqui. A força no lado negativo
no lado negativo que está regendo essas manifestações, vem aí novamente a falta de poder. Poder para mudar, de poder controlar tudo, de poder, né, o descontrole, a impaciência frente aos resultados, né, o fracasso, tá? Então, nós temos atitudes aqui antipáticas, atitudes que contrárias à democracia. Isso aqui é uma coisa séria, viu, gente? Porque tá trazendo aí muito a energia da força no campo negativo, é a falta de poder para mudar. Mas é aquela coisa, e se fosse o contrário? Será que seria na mesma magnitude? Será que se o Lula tivesse perdido, os petistas também iam estar fazendo esse tipo de manifestação nas rodovias? É uma coisa a se pensar, a se colocar no lugar do outro. Como é que foi as eleições de 2018? Será que o Haddad, quando perdeu, será que os petistas estavam ali fechando as rodovias e pedindo livre o acesso das pessoas, impedindo ali as pessoas de chegarem aos seus pontos, atrapalhando o trabalho, atrapalhando pessoas de chegarem onde precisam, né? Então isso aqui é uma coisa muito relacionada aqui com a impaciência, tá? Com a falta de usar a inteligência, porque nós temos um arcano aqui que ele domina pela inteligência e pelo... Mas no lado contrário, você não utilizar a inteligência para fazer esse movimento, tá? Então nós vemos aqui vamos ver o futuro dessas manifestações. Roda da Fortuna. Roda da Fortuna é mudança de situação. Então, eu acredito que nos próximos 30 dias essa manifestação não vai continuar, tá? Existe aqui dificuldades dela se manter nos próximos dias, tá? Muitas coisas mudando, instabilidades e dificuldades. Então, é como se essa manifestação ela tá perdendo a sua força, né? Então ela tá oscilando e é isso. Resultado pendurado. Manifestação até dia 30 ela já se resolveu, ela não continua, tá? Pendurado ele fala das pessoas realmente se contentando, não, né? Vendo que não dá para ser mudado o que está feito, né? Então é como se... Mas é aquela coisa também do pendurado de não aceitar muito bem a realidade ou viver numa realidade paralela, numa utopia. Cara, esse arcano aqui é cabuloso. Então muita gente presa ainda nesse pensamento utópico. Gente, é o simbolismo da carta. Bora lá, pendurado ele fala de dificuldades. Roda da Fortuna, dificuldades também. Então até dia 30, provavelmente essas manifestações vão se dissipar, mas ainda vai continuar aquele pensamento de tomar cuidado com a utopia. Esse arcano ele fala muito de você tomar cuidado com a utopia, de você tomar cuidado com as ilusões que você mantém. Eu sei que muitas pessoas vão assistir esse vídeo, tá? E muitas pessoas que provavelmente votaram no Bolsonaro, e eu sei que essa resposta aqui pode desagradar vocês, mas é o que o arcano está trazendo. É você sair desse... é você mudar esse paradigma de pensamento, né? No sentido de se avalia e avalia o que aconteceu nos 4 anos do governo dele e por que ele não foi tão bem votado assim. No sentido assim, por que ele não conseguiu vencer o Lula. Tá? Eu conheço muitas pessoas, isso agora eu tô saindo aqui do tarô, falando um pouco do lado pessoal. Eu conheço muitas pessoas que votaram no Lula porque estavam contra o Bolsonaro. Isso aí, assim, a maioria das pessoas que eu converso fizeram isso. Então, assim, a gente tem que avaliar, será que ou votaram no Lula também. Votaram no Lula. Então, a gente tem que avaliar, será que realmente o governo dele foi um governo bom? A gente tem que trazer um senso crítico. A gente tem que trazer o senso de refletir sobre o que aconteceu. Tá? E não ficar preso numa utopia, não colocar uma pessoa num pedestal infalível e achar que ela não vai falir, que ela não é corrupta, que ela não vai... que ela é totalmente certa e correta naquilo que ela está mostrando e apresentando, né? A gente tem que saber distanciar um pouco para poder enxergar a realidade como um todo. E essa carta me fala muito disso, de pessoas ainda presas a algum idealismo, alguma coisa que está muito longe da realidade, tá? Esse aqui acho que é o simbolismo do arcano. Eu me reservo para falar do simbolismo da carta, tentando trazê-la aqui para, né, tentando fazer essa junção entre a realidade. A última carta aqui, o Imperador.
regendo o jogo. A carta do meio, ela fala muito, é a síntese, né? Então, o que essa carta me traz? O Imperador no centro desse jogo, ele traz muito, pra mim pelo menos, eu, né, enquanto estudante de tarô, o Imperador ele fala muito da visão autoritária. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que uns filmes muito interessantes que você pode estar assistindo pra ver como é que esse tipo de pensamento coletivo ele consegue mudar e trazer para as pessoas atitudes até então, atitudes um pouco incompreensíveis, por assim dizer, é o filme da Onda. Procura esse filme para assistir, que você vai entender o que eu tô querendo trazer aqui nesse jogo de tarô que ele trouxe, que ele foi muito claro. Esse imperador aqui, regendo o jogo, trazendo aqui na síntese. Se a gente fosse fazer somando aqui os arcanos, o arcano número 5 mais o número 11, nós temos o arcano qual? Qual que é o arcano, gente? 16, que é a torre do tarô, tá? Regendo essa linha aqui. Então são coisas que é a dificuldade de aceitar tudo o que aconteceu, né? Então a torre ela fala muito da dificuldade de aceitar a perda, né? E aqui está muito relacionado com o orgulho ferido, com a vaidade, com o ego, né? Então essa carta aqui fala dificuldades de aceitar a perda. Se a gente for analisar o arcano número 10 mais o pendurado que é o 12, nós temos qual arcano? Que é o arcano número 22, que ele pode ser lido como o arcano o louco. O louco ele pode ser o arcano 0 do tarô, sem número, ou o arcano 22, trazendo caos, desordem e as dificuldades, tá? Então é uma coisa que vai se... esse movimento ele está perdendo força, né, nos próximos 30 dias, não vai continuar, mas ainda assim vai permanecer um sentimento de muitas pessoas ainda presas num pensamento utópico. Como indicação de filme, assista um filme chamado A Onda. Acho que é um filme que traz uma mensagem muito interessante, uma mensagem bem reflexiva para o que está acontecendo nesse momento atual. Então, esse aqui é o jogo sobre as manifestações. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E estamos aí, buscando trazer o tarô de um modo, né, mais aí, honesto, transparente e com o conhecimento que eu possuo. Então, gente, bye bye!